Não à toa, o Gerson foi apelidado de Coringa, e ainda que tenha demorado muito mais do que a gente imaginava, parece que enfim o Tite encontrou uma formação que, dentre outras coisas, dá mais liberdade pro Gerson, a liberdade que ele precisava para percorrer o campo inteiro. E digo que demorou mais do que esperado porque o Tite já usou esse quarto meia em outras equipes que ele treinou. Por exemplo, o Jadson no Corinthians, campeão brasileiro, exercia a função de cadenciar e gerar jogo, e é exatamente o estilo do Gerson, um cara que controla muito mais do que acelera. Fora que ter o Gerson nessa posição também potencializa o jogo do De La Cruz, que pode atuar como segundo homem de meio campo, recebendo essa bola sempre de frente, com mais espaço para pensar o jogo e fazer defesa e ataque conversarem. E com isso o Arrascaeta exerce a função que ele é o melhor do Brasil, jogando mais perto do atacante. Inclusive, quando o assunto é essa área do campo aí, que o jogador tem menos espaço para pensar, eu vejo o Arrascaeta rendendo mais do que o De La Cruz. Ou seja, com essa formação, todo mundo joga onde se sente mais confortável. E não à toa, essa formação aí coincide justamente com a virada de chave do Flamengo nesses últimos 2 jogos. E contra o Bolívar, o Flamengo começa a construir a goleada desde cedo. Tão destacados na tela 4 jogadores. O Cebolinha a gente vê que é um ponta a ponta, já vai buscar a linha de fundo, enquanto o Gerson fica. Também destaquei os 2 laterais porque eles foram fundamentais como válvula de escape contra essa pressão que fez o Bolívar durante boa parte do jogo. Aqui, outras 2 dinâmicas bem legais. Se o Varela e De La Cruz têm espaço para progredir, Gerson e Arrascaeta vão continuar arrancando em direção ao campo de ataque. O problema aqui é que o passe não foi bom, mas antes do Flamengo recuperar a bola, nota como o Gerson já estava voltando para ajudar o Varela nessa recomposição. Recomposição que é um dos problemas do Gerson ainda, mas a gente já fala sobre isso. O Flamengo agora tem a bola, troca passes e quero que você note o De La Cruz chegando e se posicionando para receber o passe de frente, para ele conseguir enxergar e distribuir o jogo. A bola volta até o Rossi e de novo o Bolívar pressiona. Se da outra vez a saída foi pelo Varela, agora é pelo Ayrton Lucas, que foi bem demais na casquinha e vai muito bem nessa interação com o Everton Cebolinha, que é fundamental para o Flamengo atacar depois de quebrar as linhas de pressão do adversário. E agora a situação é de superioridade numérica do Flamengo, com a defesa do Bolívar correndo na subida. E aqui é lógico, né? Os caras do Bolívar vão tudo pro mesmo lado, tentando fechar o passe. E isso que a gente tá vendo agora vai ser um padrãozinho do Flamengo. O centroavante ataca a última linha, arrasta a marcação, enquanto o Gerson aparece como elemento surpresa, livre de marcação, para meter a bola na rede. Agora, muito legal de ver que apesar das mudanças que promoveu o Tite nessa escalação aqui, a característica do time não mudou. Obviamente, a entrada do Davi Luiz no lugar do Léo Pereira mudaria muito pouco, mas eu tô falando mesmo de sair o De La Cruz e entrar o Igor Jesus, por exemplo, que tem um desnível técnico entre esses 2 jogadores, só que quando o Igor Jesus entra, ele tenta exercer exatamente a função que estava fazendo o De La Cruz. Sai o Cebolinha e entra o Luiz Araújo, que também foi muito bem nessas interações com Ayrton Lucas, e a gente já vai ver isso no campo. Sai o Arrascaeta para a entrada do Lohan, que é um jogadoraço, né? Tô gostando muito desse moleque, só que assim, ele vai ter que esperar um pouco mais, porque o Arrascaeta é o dono dessa posição aqui, e eu pelo menos acho que a função que o Lohan tem que jogar é exatamente essa que joga o Arrascaeta, bem pertinho do centroavante, Pedro ou então o Gabigol, que também entrou no decorrer da partida, ou seja, as peças mudaram, mas como eu tava falando e vou mostrar agora, a característica do time não mudou. A gente vai ver o Flamengo priorizando esse lado esquerdo do ataque, que tem o ponta a ponta, nesse caso o Luiz Araújo, e sempre o Ayrton Lucas apoiando. Aqui ele tá bem aberto, atacando a linha de fundo. Destacado também o Lohan, exercendo a função do Arrasca, bem perto dos atacantes e sem muito espaço para pensar e executar. Mas ele já procura justamente o Ayrton, que tem o apoio já do Luiz Araújo por dentro. E é uma pena que ele erra aqui nesse domínio, porque ia se desenhando a mesma jogada do primeiro gol. Defesa toda mobilizada pro mesmo lado, Gabigol atacando a linha de fundo e arrastando a marcação, com o Gerson livre de tudo do lado direito. Vamos agora para mais um momento de Flamengo atacando pelo lado esquerdo, e a dinâmica do Ayrton Lucas com o ponta é justamente essa. Quando o Beirada abre, o Ayrton vem por dentro e vice-versa. A partir daqui é um repeteco do que a gente tem visto. Defesa toda deslocada para um lado, referência do Flamengo atacando a última linha, arrastando a marcação e o Gerson sobrando sozinho do lado direito.
E talvez esse seja o melhor exemplo disso, porque a jogada começa e termina com uma inversão. Jogar com Alan, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson faz sentido até mesmo contra times que marcam em bloco baixo. Isso porque eles são caras que chegam bem à frente e têm muita capacidade de associação. São poucos toques na bola até ela chegar no Gerson, que diferente do Cebolinha, não vai pro drible, pro 1 contra 1, e sim vai levantar a cabeça e tentar achar o passe. E justamente por conta dessa qualidade que o Gerson fica tão confortável jogando mais por dentro. Aqui o Davi Luiz quebra as duas primeiras linhas de marcação encontrando o De La Cruz, que você já tá ligado, gosta sempre de receber de frente. E o Gerson, quando tá mais pelo meio, vai sempre buscar o espaço entre as linhas de defesa e meio campo do adversário. O passe que o Nico De La Cruz encontra é absurdo e perfeito para criar uma situação onde, assim que o Gerson recebe, ele já chama a atenção de dois marcadores e assim o Pedro tem o espaço às costas desses caras para atacar. O passe do Gerson também é uma maravilha e é uma pena que o Pedro perdeu. Vamos de mais pressão do Bolívar, o que obriga o Rossi a procurar o passe atrás dessas duas primeiras linhas. E ele encontra justamente o Gerson mais por dentro e, como a gente estava falando, ocupando a entrelinha do adversário. E agora o padrãozinho se repete. Lateral e ponta interagindo, enquanto o Gabigol ataca as costas da última linha e arrasta a marcação, e o Lohan, que estava fazendo o bico de Gerson, era o jogador que estava sobrando. E justamente quem tem uma boa chance pelo lado direito. Depois de ver o Gerson pela direita e pelo meio, vamos ver ele do lado esquerdo, mas de novo saindo do meio, saindo da entrelinha para receber o passe do De La Cruz. E aqui o Gerson tá mais centralizado porque é o Arrascaeta que exerceu a mesma função do Lohan, quem tá aberto pelo lado direito. Aí então o Gerson, com dois toques na bola, encontra o Ayrton Lucas, já virando o jogo de lado, né? Enquanto isso, o Cebolinha puxa a marcação do lateral e o Gerson vai atacar exatamente o espaço que surgiu nas costas daquele lateral. E além disso, junto com ele vai puxar a marcação de um dos zagueiros. A movimentação perfeita, porque vai também gerar um espaço pro Ayrton Lucas atacar a grande área. O passe do Gerson não foi legal, mas o Flamengo acaba recuperando logo em seguida e com o De La Cruz de frente, com muito espaço, e todos os jogadores da defesa do Bolívar estão aglomerados só de um único lado. O passe pro Pedro é perfeito, que vai muito bem também no domínio e encontra o Gerson. O Gerson podia até virar o jogo para encontrar dois jogadores livres do Flamengo no segundo pau, mas a travada dele é uma aula e a assistência é linda. O único ponto de melhora pro Gerson conseguir exercer essa função aí com perfeição é melhorando na recomposição defensiva. E eu não tô falando de perde e pressiona, que é isso que a gente vai ver aqui, e a gente vai ver o Gerson criando muitas chances pro Flamengo a partir dessas jogadas, até porque ele é um cara muito intenso. Eu tô falando da recomposição nesses momentos aqui, que ele tem que voltar e ajudar o Varela, que é um dos elos mais fracos, quiçá o elo mais fraco desse time do Flamengo. Nota como ele larga simplesmente o cara que ele tava marcando, que é justamente o jogador que sai cara a cara com o Rossi e acaba perdendo o gol. Mas não é sempre que o Gerson não acompanha. Em muitos momentos também a gente vai ver ele correndo errado. Aqui mais uma oportunidade do Bolívar pelo lado direito da defesa do Flamengo e nota como o Gerson corre errado. Mas assim, isso aqui é só uma constatação, tá, gente? Não é o fim do mundo, aliás, bem longe disso. Não à toa o Flamengo tem um sistema defensivo. Não é nada de absurdo. O absurdo mesmo é você ter chegado até aqui, não ter deixado o like, não ter se inscrevido no nosso canal e, claro, deixar o seu comentário para eu saber o que você achou. Fechou? Tamo junto!